Então é preciso olhar a nossa história, o que recebemos, o que trazemos como legado, a nossa história de vida, onde começou uma história de amor, para edificar no hoje os fundamentos da geração do futuro. Sem esse alicerce, nós vamos muitas vezes andando à deriva da vida, porque não temos foco, não temos propósito, não temos direção. Mas o cristão não. O cristão tem foco, tem propósito, tem direção. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É essa a nossa direção. Portanto, abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. Um texto bem conhecido, nós vamos ler do 1 a 7 e depois do 9 e 10. Pode projetar na NVI, né? A tradução que eu vou usar, que diz o seguinte, Isaías 61. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes e dar a todos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo da alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Ainda até o 7. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês, estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra, e terá alegria eterna. 9. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que o virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. Na outra tradução diz, um povo, uma família bendita do Senhor. Este é um dos textos messiânicos mais significativos sobre a missão de Jesus e que enche o nosso coração de alegria, de confiança, de esperança e de encorajamento para nós vivenciarmos e enfrentarmos os desafios que temos aqui nessa vida. Para enfrentarmos todos os vales e desertos que se apresentam à nossa frente todos os dias. Até porque vale e deserto faz parte dessa nossa caminhada aqui. E quando nós passamos, é sempre um lugar de transição, um vale é um lugar de transição, um deserto é um lugar de transição, é sempre um lugar onde Deus trabalha conosco. Até Jesus foi ao deserto, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Nós conhecemos a história, ele estava ali em jejum, ele estava sem o alimento físico, e foi ali que Satanás chega e vem tentá-lo, desafiá-lo exatamente na sua identidade. Quando Satanás chega lá, ele diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Já que você é o Filho de Deus, então prova isso. Prova que você é, mandando essas pedras se transformarem em pães. Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Qual foi a última palavra que Jesus ouviu da boca de Deus antes de ir para o deserto para ser tentado? Tu és o meu filho amado,
em quem eu tenho um grande prazer. A seguir ao batismo, foi Jesus levado ao deserto para ser tentado. Então ele estava realmente com fome física, ele escolheu, ele estava ali jejuando. Mas ele não tinha fome na alma, ele não tinha fome de identidade. Ele sabia quem ele era, por que ele estava ali, qual era o propósito da sua vida, qual era a sua missão. Isso era tão firme em Jesus, que ele sabia a quem ele pertencia, que a resposta dele foi categórica: eu não preciso provar quem eu sou, eu não preciso transformar a pedra em pão, para dizer que eu sou filho amado do Pai. Eu sou, e se eu sou porque sou. O eu sou me enviou. É esta confiança que ele tinha, e ele podia declarar isso. Mas quanta gente hoje tentando transformar a pedra em pão. Nós tentamos transformar a pedra em pão todas as vezes que nós queremos nos alimentar do reconhecimento do outro por aquilo que nós fazemos, pelo esforço próprio. Pedra é esforço próprio, é algo duro, não nos alimenta. Esse alimento é apenas um reconhecimento humano. Ele transformou a pedra em pão, então ele é filho de Deus. Quantas pessoas tentando ser amadas por aquilo que fazem e não por aquilo que são, porque têm identidades fragilizadas, porque não tem um senso de pertencimento afirmado, porque não tem um valor pessoal, um sentimento de valor pessoal que os habilita a enfrentar qualquer desafio com coragem e com ousadia, porque sabem quem são. Nós não precisamos transformar a pedra em pão. Somos filhos amados do Abba, Pai. O Papai, aquele que nos escolheu, nos adotou. Dotar de amor. Amor derramado na cruz do Calvário. Então somos filhos amados do Pai. Então a gente pode passar por todos esses vales e desertos da vida, sem perder a perspectiva de quem nós somos. Por que esse texto ele é tão importante para nós, e é tão importante compreender esse texto? Porque é o texto que Jesus leu quando ele entrou na sinagoga, está registrado em Lucas 4, 18 a 20, e lá na sinagoga ele abriu o livro do profeta Isaías, e ele abriu exatamente no capítulo 61, ele leu o texto e diz: em mim se cumpriu esta palavra. Está ali, pode voltar no versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do Senhor, da graça do Senhor. 20. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente, assentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E aí ele diz: em mim se cumpre esta palavra. Então, mais do que a salvação, o perdão dos pecados, a vida eterna, o perfeito plano da redenção através do sacrifício da cruz, que todos nós recebemos quando nós aceitamos Jesus, há nesse texto uma promessa de cura que transcende a dimensão do espírito. A cura do espírito, a cura da alma, a cura do corpo. A cura do espírito, porque nós recebemos a salvação. A cura da alma, porque essa nossa alma tão humana, que sofre, que tem sentimentos muitas vezes aniquiladores, essa alma que vivencia todas essas fragilidades humanas, essa alma precisa de todos os dias dessa libertação. Sabe aquele dia que você chega, que você amanhece, e você tem um certo sentimento que você não consegue muito nomear? Aí você diz: é tristeza? Mas tristeza de quê? Está tudo indo bem? É melancolia? Mas de quê? Um sentimento, sabe? Aquele sentimento estranho, que alguém olha para você e pergunta assim: tudo bem? E você fala: tudo. Aí o que você tem? Nada não. É o tudo e é o nada, porque você não consegue nomear. Eu penso
que esse sentimento é parecido com saudade. Mas saudade de quem e de quem? Eu penso que nós trazemos no nosso DNA a marca do paraíso perdido. Eu penso que naquele momento onde o homem perdeu o paraíso, onde o primeiro casal perdeu, a marca ficou na sua estrutura humana. A marca da perda. Nós somos seres da perda. Nós carregamos em nós essa sensação de perda. E muitas vezes nós acordamos com essa sensação de perda, com essa saudade da alma, esse sentimento da viração do dia, da saudade da viração do dia, quando era fácil ter a companhia de Deus para conversar. E aí nesse momento nós vamos falar com o Senhor, e pelo Espírito Santo, Ele abre o caminho que nos conecta com Deus, abre a conexão do trono da graça de Deus com a gente, e naquele momento nós sentimos o conforto da presença do Senhor, e Ele alegra a nossa alma. Então na cruz também tem cura para a alma, e tem cura para o espírito, tem cura para o corpo. E aqui está o ponto central para nós vivermos uma vida em abundância prometida por Jesus. Em João 10:10, Jesus aponta que há um ladrão da alegria, há um ladrão da paz, há um ladrão da identidade. Há um ladrão que a todo momento ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando alguém para tragar, porque ele quer roubar o que nós temos de mais precioso na nossa alma. Mas Jesus disse: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Aleluia. Eu ouço muito no consultório pessoas falando assim comigo: mas Ilma, cadê a vida em abundância que Jesus veio dar? Porque eu estou passando por um problema, eu estou passando por uma dificuldade, eu estou passando por uma perda. E aí começa todas aquelas lamúrias, todas aquelas queixas, todos aqueles sentimentos aniquiladores. E todas as vezes que eu ouço isso, eu falo: Jesus também disse: no mundo tereis aflições, mas ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é ele, a vida ele deu em abundância na cruz do Calvário. Ele não reteve nada da sua vida, ele se deu totalmente, ele se deu em abundância. Então vida em abundância é ter Jesus. Se você tem Jesus, você tem vida em abundância, mesmo que tenha problemas, mesmo que tenha lutas, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha perdas. Ele prometeu: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É a presença dele em nós que nos dá vida em abundância, porque vida em abundância é a certeza que nós temos vida eterna em Cristo Jesus. É isso que nos faz caminhar, queridos. Nós podemos receber Jesus como Salvador, sermos batizados, membros de uma igreja, podemos ir na igreja todos os dias, nos engajarmos na obra, trabalharmos ativamente para Deus, e mesmo assim você achar que não tem vida em abundância. Por quê? Porque o nosso olhar está no que é negativo, nas lutas que temos, nas dificuldades que temos. Mas buscai as coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque quando o nosso olhar está para cima, eu tenho dito sempre, queridos, a gente tem que andar aqui sim com o pé na realidade, porque nós somos humanos. Nós estamos aqui, nós caminhamos todos os dias e a gente tem uma conjuntura ao nosso redor que nos diz dessas lutas e dificuldades. Então a gente precisa analisar assim o que está acontecendo. Pé no chão, mas a cabeça nas estrelas, a mente nas estrelas, olhando para o alto, porque é lá que está a direção. Lembra dos pastores, dos magos do Oriente? Eles olharam para cima, e quando eles olharam para cima, eles viram a estrela deu a direção. A estrela, né? A nossa suprema estrela, o nosso sol da justiça, aquele que está lá nos dando direção. Quando nós olhamos para cima, ele nos dá a direção para nós enfrentarmos toda e qualquer dificuldade que temos aqui. Olhe para cima, não fica mergulhado no problema. A pessoa em depressão, ela olha para baixo, porque ela está em depressão, ela está mergulhada num buraco na alma.
E esse buraco na alma faz ela olhar para um lado, para baixo. A postura do deprimido é ombros caídos, olhar para baixo. Ele fica lá encurvado, olhando para os problemas, alimentando os problemas, lambendo feridas, só focado no sofrimento que teve lá no passado. Não é? Fica lá, como se, ontem eu falei, como se ele estivesse sempre diante de um vale de ossos secos, tudo morto, tudo seco. E aí o Senhor nos diz: olha para cima, olha para cima, olha para cima, que eu vou te dar a palavra profética. Olha para cima, você vai profetizar o seu destino. Profetiza sobre os ossos secos, profetiza vida, 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 vida. E vida em abundância. É olhando para cima que nós profetizamos vida em abundância. Quando nós recebemos Jesus, a palavra de Deus diz que nós nascemos de novo, nascemos da água e do Espírito. Do Espírito é instantâneo, imediatamente. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E nós passamos a ser filhos, filhos amados do Pai. Somos recebidos como filhos. Passamos a fazer parte da família de Deus. Recebemos o Espírito Santo de Deus que ativa o nosso espírito para nos ligarmos a Deus e termos essa vida em abundância, com todos os direitos inerentes que foram conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Mas, nesse mundo nós passamos por lutas, por aflições, mas precisamos de vida também na alma. Não só de vida no Espírito, é nascer também da água, não só do Espírito. Mas Jesus disse: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Sabe o que é isso, querido? É ter a alma refrigerada. Ter a alma refrigerada, o bálsamo do Espírito começa a refrigerar a nossa alma. E não está falando só da alegria da salvação, mas está falando de um rio que flui de dentro de nós, um rio de paz, um rio de alegria, um rio de amor, de fé, de esperança. Algo que surge dentro de nós pela presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós e que transborda, que vai para fora, vai para seu esposo, vai para sua esposa, vai para seus filhos, vai para seus amigos, vai para seus irmãos, vai para sua família. Então é algo que transborda para contagiar outros, para que essas águas produzam vida onde nós estivermos. Há um texto muito bonito que está lá, acho que é Ezequiel, né? O rio que desce me lembrei agora desse texto, que desce do trono de Deus, e onde ele vai passando, ele vai gerando vida ao seu redor. E é isso que o cristão precisa ter, águas purificadoras. Ezequiel 47, o rio que vai tomando gradativamente a nossa vida. A gente não dá para viver com esse rio só com a aguinha no joelho, no tornozelo, né? Botou lá o tornozelo, no joelho, na cintura. Não, há um momento da nossa vida cristã, é um momento de crescimento. A gente tem que crescer cada dia nessa intimidade com Deus, o poder do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então há um momento que você tem que mergulhar no rio de Deus, isto é, imergir, é uma imersão, onde você está ali e sentindo a presença de Deus em toda e qualquer situação, onde você está conectado com Deus, desconectado de tantas coisas que nos afastam de Deus, e conectados com o Espírito Santo de Deus, conectado com Deus. Logo, esse nascer da água é um processo progressivo na nossa mente, onde a mente vai sendo transformada pela implantação da palavra de Deus, dos seus princípios, e vai produzindo em nós emoções renovadas e restauradoras que fundamentarão as nossas decisões. A renovação começa na mente, queridos. Isso é alma. Alma é mente, emoções e vontade, decisões. Aquilo que eu penso, eu sinto. Como eu sinto, eu ajo. Então eu tenho que mudar o meu modo de pensar. Eu já estou automatizada naquilo que eu penso, porque eu fui programada ao longo da minha história de vida para olhar a vida de acordo com aquilo que eu recebi, crenças e valores. Mas chega um momento da nossa vida que somos nós que precisamos decidir. E para renovar a mente, você precisa questionar o que você está pensando. Veio um pensamento,
que não é um pensamento que te edifica, questione. Por que eu estou pensando assim? Opa, peraí, eu tenho que mudar a minha mente. Eu quero pensar aquilo que Deus pensa de mim. Eu quero sentir os sentimentos que Deus programou para mim, que Ele liberou para mim, alegria, paz, gozo no Espírito, tudo isso que está no fruto do Espírito. É isso que eu quero. Aí as minhas decisões serão respaldadas pelaquilo que Deus quer. Na minha percepção, é este o propósito de Deus para a família cristã. No propósito original que Deus tem para a família como representante do reino de Deus aqui na terra. Eu penso que a família é a única estrutura humana que tem a mesma estrutura de reino, portanto a família foi criada para ser uma colônia dos céus na terra, um território dos céus na terra, para implantar a cultura do reino e fazer a transmissão geracional para a descendência. Nós precisamos fazer esse trabalho, gente. Olha as gerações hoje. Olha todo o investimento que Satanás tem feito contra a família. O arsenal do inferno está todo direcionado para destruir família. Porque é família onde nós recebemos crenças e valores. É na família que nós recebemos os princípios de Deus. Satanás quer destruir isso. E ele tem trabalhado maciçamente com tudo isso que está acontecendo ao nosso redor para destruir os princípios de Deus. Então só resta a família como um território dos céus na terra, como uma colônia dos céus na terra, como uma representação dos céus na terra, para implantar a cultura do reino na vida dos nossos filhos, para que os nossos filhos sejam amanhã esses representantes do reino de Deus aqui na terra. E essa é a nossa responsabilidade. Mas esse texto do profeta Isaías que Jesus leu, inaugurando seu ministério, já evidenciava o adoecimento das relações familiares, as distorções que adoecem a alma. O texto também revela o propósito de Jesus de curar, restaurar. Ele veio para curar os quebrantados de coração. Deus não vai invadir a sua privacidade, meu irmão. Deus vai, Ele quer, Ele está sempre à porta batendo, e Ele quer que você abra o coração para Ele entrar na sua casa, entrar na sua família, para que os princípios de Deus sejam vivenciados. Por quê? Porque esse é o propósito do Senhor, curar e restaurar. Ah, mas o meu coração já foi endurecido pelas lutas da caminhada, e hoje eu não consigo mais sentir a presença de Deus. Quantas pessoas estão falando assim? Eu quero te dizer que Deus transforma um coração de pedra num coração de carne. Ele transforma. Nem sempre o processo de transformação é indolor. Muitas vezes é um processo que tem dor, mas é um processo restaurador. Porque Ele cura, porque Ele vai lá nos pontos de dores da nossa vida para transformar em pontos de cura. Quando Isaías olhou para a condição do povo hebreu, do povo de Israel, no capítulo 1 de Isaías, não vamos ler, só vou citar, ele olhou e disse: toda a cabeça está doente, não tem nenhuma parte sã, da cabeça até a planta dos pés, só há feridas não tratadas. E eu fico pensando, se o Senhor olhar hoje a nossa geração, quantas pessoas estão hoje com a sua mente doente, com as suas emoções doentes, com o seu corpo doente, porque há feridas na alma, e feridas de tal forma que tem comparecido na nossa forma de pensar, de sentir, de agir, feridas que mostram o que está no nosso interior. O plano do inimigo é roubar, matar e destruir, roubando os elementos vitais que nós precisamos receber na família. Por quê? Porque ele quer produzir uma morte. Nem sempre é morte física, embora a morte física esteja aí, invertendo o curso natural da vida. O curso natural da vida é os filhos enterrando os pais. E nós estamos vendo uma geração onde os pais estão enterrando seus filhos cada vez mais novos. Vítimas nesse mundo decaído, distorcido, esse mundo que jaz o maligno. Mas é uma morte sutil. A morte da alma, a morte dos sonhos, a morte das esperanças, uma morte subjetiva, uma morte que vai acontecendo no interior, que vai tirando a vitalidade, que vai tirando a motivação para a vida, que vai levando crianças e adolescentes ao suicídio.
Crianças e adolescentes desconectadas de uma motivação para a vida, desalinhadas internamente, desestruturadas psiquicamente, que já perderam o interesse de viver, mas não só crianças e adolescentes, mas também líderes e pessoas que hoje poderiam ser influências, mas que têm sido tão afetados por esse limite tão tênue entre a sanidade física e mental e a insanidade, num mundo que lança todos os dias pela tecnologia, um mundo selvagem, sem fronteiras, sem leis, obscuro, que tem capturado mentes. A pornografia está aí viciando tanto quanto a cocaína. E sabe o que a pornografia faz? Captura seus mecanismos de prazer, de viver uma vida de satisfação, e te lança numa condição de lixo da humanidade. É isso que faz, onde ultrapassa os limites da dignidade humana e lança a pessoa numa condição onde ela vai em busca de um prazer que nunca sacia, que nunca satisfaz, e nesse caminho sem fronteiras, ela cai nesse mundo selvagem e obscuro de destruição da alma, de morte da alma, e muitas vezes a pessoa se sente tão sem valor que acaba com a própria vida. Queridos, esse é o mundo que nós estamos vivendo. Mundo que nós estamos vivendo, onde está sendo destruída a transmissão geracional, para que a descendência seja uma descendência saudável. Nós estamos já vendo uma descendência com bases feridas, obstruídas no fluir da vida, já doentes na alma. Nunca vimos tantas crianças com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com transtorno opositor desafiador. No meu tempo isso era conhecido como rebeldia, nada como as chineladas não resolvia. Mas hoje tem diagnóstico. Transtorno opositor desafiador, né? Então estou me opondo à autoridade. Por quê? O que está por detrás disso, gente? Quem se opõe à autoridade? Qual é a estratégia? Né? Crianças hiperativas, crianças que estão com transtorno de déficit de atenção. Por quê? Porque estão o tempo inteiro na internet, porque estão o tempo inteiro nos jogos eletrônicos, porque estão recebendo estímulos e mais estímulos, e a mente fica tão inquieta que ela não consegue mais se conectar nas coisas normais da vida, nas brincadeiras comuns. Gente, isso é desesperador, porque nós ainda não sabemos as doenças que vão surgir nessa próxima geração em decorrência do que está acontecendo nesta geração. Desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. É tempo, gente, da gente despertar. Nós não somos mortos, nós não podemos viver como os mortos. A nossa alma não está morta, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração deprimido, quebrantado, angustiado, marcado pelas dores e adversidades que acontecem na família, marcados pela rejeição que deturpa e distorce a identidade. Anunciar a liberdade dos cativos. Cativo de quê? Cativo de sentimento como mágoa, ressentimento, amargura, rancores, falta de perdão. Desonra aos pais, a si mesmo com comportamentos autodestrutivos e punitivos, aos outros com relacionamentos conflituosos, e a Deus com ressentimentos pelos problemas vividos. Cativos, reféns emocionais desses sofrimentos, vivendo num cativeiro emocional. Quantos estão hoje num cativeiro emocional? E talvez ainda nem oraram como Davi, quando estava no cativeiro emocional, que ele orou: Senhor, tira a minha alma do cárcere. Quantos estão com a alma no cárcere? Esse processo de sofrimentos e dores é descrito em Provérbios 30, também não vamos ler, quando Salomão fala das gerações de Agur. Há uma geração que amaldiçoa seu pai, que não bendiz a sua mãe. Começa na família. Começa na família a rebelião. A família é o cenário onde as feridas iniciam. A família que foi criada para ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha, que é o título do meu livro, mas já acabou, não adianta mais procurar lá fora que não tem mais. É família, lugar de refúgio ou campo de batalha. A gente só trouxe
Uma mala que dava no avião, então já acabou. Então, eu abordo essas questões da alma nesse livro. A família que foi criada para ser um lugar de refúgio tem se transformado num campo de batalha, onde acontecem as dores e as feridas que mais afetam a nossa vida. E é na desonra que está o princípio do fracasso na vida de uma pessoa, porque o primeiro a desonrar foi Lúcifer. Ele inaugurou o caminho da rebelião, o caminho onde, quando ele se rebelou contra Deus, ele inaugurou o caminho da rebelião. 1 Samuel 15, 23 diz que a rebelião é como pecado, feitiçaria. Então ele inaugurou também o caminho da feitiçaria. Ele é das trevas, é obscuro. Então ele trabalha para que nós fracassemos naquilo que ele produziu nesse mundo. Quantos saíram de casa em rebelião e criaram e edificaram famílias em rebelião? Quantos caminham pela vida cheio de questões mal resolvidas, reféns emocional, que ainda são crianças imaturas brincando de casinha? Deixa eu dizer uma coisa, não há mais tempo para nós vivermos um playground gospel, vivendo como crianças, precisando de leitinho, quando nós deveríamos estar ensinando hoje. Não há mais tempo para nós brincarmos. No capítulo do amor, 1 Coríntios capítulo 13, onde Deus está falando, através do apóstolo Paulo, do amor, o amor que nos edifica. Quando chega no versículo 11, olha o que diz o versículo 11, de 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Cresça e apareça. Tá ok? Cresça. Cresça. É gente adulta que tem filho, gente. Não fica brincando de casinha, não é mais tempo. Você é referencial. Homem, faz do seu filho um homem, porque muito feminino é sinal de pouco masculino. Nós estamos vivendo num mundo feminino. Num mundo onde o inimigo tem trazido toda uma estratégia para roubar a identidade, porque ele perdeu a identidade. Ele era Lúcifer antes de luz, se transformou em Satanás, príncipe das trevas. Quando ele perdeu a identidade, a estratégia dele é roubar identidades. Roubar. Porque é essa estratégia dele, ele quer roubar. Portanto, é tempo da gente olhar para dentro de nós mesmos, porque toda essa infantilidade emocional e espiritual vai trazendo doenças, porque a gente fica preso ao que aconteceu lá atrás, nunca cresce. Ah, porque você não sabe o que meu pai me fez, meu pai me abandonou, eu nem conheci meu pai. Eu posso te dizer nessa manhã, coitado do seu pai. Por quê? Porque ele foi roubado, saqueado no maior privilégio que um homem pode ter, que é a paternidade. E se ele foi roubado e saqueado, quando você perdeu esse lugar do pai, Deus entrou com uma paternidade forte na sua vida, te tomou pela mão, te ajudou a caminhar, tem te trazido até aqui. Então ele é o seu pai, ele te dá um senso de pertencimento, ele te dá uma identidade. E talvez seu pai ainda esteja vagando até agora por aí, ele perdeu a maior oportunidade de te conhecer, a pessoa boa e legal que você é. Ele não teve esse privilégio, mas Deus esteve com você em todos os momentos da sua vida. Aleluia. Todas essas dores, essas raivas acumuladas, recalcadas, essas mágoas, ressentimentos, amargura, tudo isso, amado, tudo isso vai adoecendo a sua alma. Nunca vivemos um tempo de tantos transtornos psíquicos. Não adoece só a alma também, não, adoece o corpo também. E nós precisamos de saúde. No 3 João, no versículo 2 diz: amado, quero que te vá bem, o meu desejo é que você vá bem e tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Quando a alma vai bem, o corpo recebe os benefícios da alma que vai bem. O corpo recebe esses benefícios. Saia desse lugar de cultuar ídolos do passado. Saia desse lugar. A segunda parte do versículo de Samuel 15, 23, que é
A idolatria, ele fala, a obsessão é como idolatria. O que isso quer dizer? Não fique idolatrando as coisas erradas dos pais. Não fique cultuando. Não fique ali focando a sua vida nas feridas do passado. Não, não. Porque a idolatria, ela traz consequências. Salmo 115, versículo 4 a 8, diz que os ídolos têm olhos, mas não veem. O que isso significa? Não enxerga, você fala, perde a capacidade de ver a beleza da vida, não consegue enxergar as suas próprias atitudes. Tem ouvido, mas não ouve, vem para a igreja, ouve mensagens maravilhosas, até vai na frente, chora, mas não tem mudança, porque o que ouve não cai ao coração. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Tem mãos, mas não apalpa, não tem abraço, não tem carinho, não tem afeto. Por quê? Porque está lá, mão que fala de ação, ações paralisadas, não consegue avançar. Tem boca, mas não fala, não elabora a sua dor, fica prisioneiro da sua dor. Agora o que é pior, tem pés, mas não anda, a vida fica paralisada. Fica ali caminhando sempre no mesmo lugar, em círculo, não consegue avançar, ganha e perde, consegue um emprego e depois perde, não para em lugar nenhum, não para em igreja nenhuma, não para com família nenhuma, tem sempre uma insatisfação na alma. Essa insatisfação, querido, relacionamentos não resolvem, porque essa insatisfação só Deus pode resolver, só Deus pode dar conta da nossa perda. Por quê? Porque temos perdido tantas coisas como seres humanos da perda. Mas Jesus veio e deu a sua vida para que a gente ganhasse a vida e vida em abundância. Agora no versículo 8 de Salmo 115 diz, tornem-se semelhantes a eles. Todos os que tais coisas praticam, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, todos que nele confiam. Querido, tudo aquilo que se abominou na vida do seu pai e de sua mãe, que você não conseguiu lidar, que você saiu de casa em rebelião, em desonra, com muita raiva no coração, a tendência é repetir. Obstinação é repetição, fica fixado nas falhas da paternidade. Tempo de resolver. Confessai as vossas culpas, as angústias da culpa, uns aos outros, para ser descurado. Abre a boca, fala sobre a sua dor, fala com o Senhor, fala com o seu líder, fala com alguém que você confia, fala para ele orar junto com você, libera, cresce, porque ali você vai ter emoções equilibradas. Mas veio também para restaurar as emoções no lugar do choro, coroa em vez de cinza. Já acabou meu tempo, né? Crer em Deus é a chave que nós recebemos para receber essa coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito deprimido. Olha a mudança, a nova vida, a alegria. E aí, esse cenário original de uma família disfuncional, psicossomática, produtora de conflitos, de perdas e de adoecimento da alma, se transforma numa família onde Deus começa a tomar o primeiro lugar, num senso de pertencimento da paternidade de Deus, da identidade restaurada, da aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E aí sim, carvalho de justiça, firme. Forte diante das tempestades da vida, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória, firmeza, firmeza de propósito, firmeza espiritual. Não fica andando de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, não, sabe a quem serve, sabe quem é o Senhor, não fica preocupado com as questões humanas, porque muitas vezes as pessoas ficam fixando nas questões humanas e vão perdendo a comunhão com Deus. E aí, numa parte desse versículo, reconstruirão as velhas ruínas. Está no versículo 4. Reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido desgastadas de geração em geração. O que é isso? As cidades, elas eram formadas por famílias, por tribos. Então ali, nesse lugar, o Senhor está prometendo restauração das famílias, identificação dos roubos geracionais, conserto, vínculos restaurados,
Fundamentação da nova geração. Feche as portas para a repetição. Seja reparador de brechas. Coloque-se ali como aquele que vai edificar numa nova história na sua vida, fundamentado nos princípios de Deus. Cura da família. Cura na família, queridos, começa com o reposicionamento das funções. Comece convocando o homem e a mulher para esse reposicionamento. E outra orientação está lá em Efésios capítulo 5. Marido, amar como Cristo amou. Não é uma autoridade qualquer. Não é chefia. Toda tribo tem um chefe. Então, se é índio, você precisa de um chefe. Mas como nós somos filhos de Deus, nós precisamos de uma autoridade inspiradora, motivadora, que impulsiona cada filho, né, a aflorar suas competências, seus recursos internos que já foram colocados pelo Criador. Como Cristo, o ministério de Cristo foi um ministério tríplice, rei, profeta e sacerdote. Assim como Cristo amou, exerça o mesmo ministério. Isto é, seja uma autoridade inspiradora, uma cabeça que pensa. Você não é a cabeça? Então seja uma cabeça que pensa, uma cabeça que tenha diretrizes, uma cabeça que move os pensamentos para ter sentimentos saudáveis, sentimentos que constrói, que tem ali desempenhando junto com a sua família, com a sua esposa, como ajudadora, reconhecendo o lugar dela. Então escute, dê atenção, conte com ela, ore junto, convoque para estar te ajudando. Ela é sua ajudadora, foi colocada em Deus com essa função. É esse o propósito de Deus, é a unidade. Pai, a identidade do seu filho está sobre sua responsabilidade. Senso de pertencimento. Há filhos andando à deriva da vida aí pelo mundo, com comportamentos violentos e destruidores, como um grito de socorro, pedindo uma autoridade dentro de casa. Porque quando não tem autoridade no privado, os filhos vão buscar autoridade no público. O público está dizendo dos restos da família, que tem lançado muitas vezes uma geração sem autoridade, sem limites na rua. Pega seu filho, faça dele um homem, inspire-o para que ele pareça com você. Tome sua filha, a nutra com valor pessoal, com afeto. Faça dela uma mocinha segura, uma princesa que tem quem a proteja. Quando tem valente à porta da casa, o inimigo não rouba, porque tem alguém na porta. Irmãos, nós não geramos filho para povoar o inferno, não. Nós geramos filho para povoar os céus. E se tem um valente, ninguém, nem Satanás vai tomar a nossa herança, porque a nossa herança é do Senhor, é dos céus. Não deixe seus filhos à deriva da vida. A consequência da desobediência, lá em Deuteronômio 28, gerarás filhos e filhas, mas não ficarão contigo, porque serão levados ao cativeiro. Qual o cativeiro que está lá esperando seus filhos? A droga, o sexo, a promiscuidade. Tudo isso é tempo, então, gente, de uma família curada. Porque quando nós temos uma família curada, em lugar da vergonha, dupla honra. O Senhor está com você para te honrar. Ele está com você. Ao invés da humilhação, você se regozijará na sua herança. Você verá os seus filhos, os filhos dos seus filhos, ali cumprindo o propósito, trabalhando na obra junto com você. Promessas que se cumprem, bênçãos em todas as dimensões, elevação do padrão da vida. Se você não viver uma vida medíocre, seus filhos também não viverão uma vida medíocre. Eleva seu padrão, busque a excelência, porque quem tem os olhos na excelência, tem uma família que busca a excelência, tem filhos que aprenderão a valorizar a vida e buscarão um padrão elevado de uma vida. Seja luz para o mundo, porque esse é o caminho da cura. Assim como a palavra de Deus encerrou o Velho Testamento, família começa no Velho Testamento em Gênesis. Na Gênesis da criação, todos os profetas falaram sobre família. Todos os profetas falaram diretamente para a família de Israel, para o povo de Deus.
fecha o Velho Testamento falando sobre família e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, um movimento dentro de casa para a família ser curada. Começa o Novo Testamento falando sobre família, apresentando a família de Jesus, e na família de Jesus tinha umas pessoas, né, Raabe, Judá e outros mais, que foram transformados pelo Senhor. Então não existe família perfeita. Não existe família perfeita, mas existem pessoas que querem seguir o Deus que é perfeito e que estão buscando um padrão elevado de vida. Converterá o coração dos pais aos filhos. E como vai fechar a história da família? Todo o Novo Testamento fala sobre família, mas lá em Apocalipse, no capítulo 22, diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Espírito e a noiva, o Espírito prepara a noiva para apresentar o noivo, e quem tem sede diga vem, quem quiser receba de graça da água da vida. Então essa é a nossa promessa, é como igreja sermos apresentados a Cristo, ao nosso noivo. O casamento vai se concretizar, nós vamos para bodas do Cordeiro, e nós vamos lá apresentar a nossa família aqui, que Deus nos entregou, curada, saudável, servindo ao Senhor, e essa é a nossa responsabilidade, em nome de Jesus. Amém. 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 O Espírito do Senhor que estava sobre Jesus, Ele me ungiu, Ele está aqui. Ele voa para o meu Pai, mas deixa o meu Espírito. O Espírito está aqui conosco e nos unge com a mesma missão. Nós estamos aqui com a mesma missão, porque nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. É isso que nós somos, e é por isso que nós precisamos cada dia mais buscarmos no Senhor as forças para enfrentarmos todos os desafios da vida e sairmos mais do que vencedores. Vamos ficar em pé? Glória a Deus. Eu não sei como você entrou aqui nessa manhã. Você que estava no congresso, mas você que veio hoje, nessa manhã, e que sabe que a sua família precisa de um reposicionamento seu, que Deus quer curar a sua família, mas a cura passa por um movimento que o seu coração precisa fazer, converter o coração dos pais ao filho, derramar, coração que se derrama por amor, por fluir, o coração dos pais derramando para os filhos, isto é, amor, investimento. E o coração dos filhos derramando para o pai. Pais precisam pedir perdão aos filhos. Eu e Celso já pedimos perdão muitas vezes aos nossos filhos, por termos falhado tantas vezes com eles. E os nossos filhos precisam pedir perdão a nós. Isto é, pelas desonras. E nós precisamos reconciliar com a geração passada. Os pais curam os filhos. E os filhos adultos curam os pais. Por quê? Porque vão lá e vão dar para o pai aquele amor que eles não receberam no passado. Portanto, Deus quer curar a sua família e você precisa se reposicionar. É tempo de conserto. Venha para frente. É tempo de conserto. Confessai as vossas culpas. O tempo não apaga pecados. O tempo apenas intensifica as consequências do pecado na nossa vida. O Senhor quer que nós sejamos livres. Livres para amar, para a liberdade. Cristo nos resgatou. Solte as amarras que te aprisionam no passado. Sabe como a gente solta? Perdão. Senhor, eu quero liberar de toda a dívida. Passa a régua naquela conta, naquele caderninho amarelado da sua gaveta de memórias. Vai lá e passa a régua, bota quitado, já foi pago na cruz do Calvário. Não tem mais como fazer nada. Perdeu, né? Igual o bandido fala pra gente. Perdeu. Agora todo o peso da nossa perda foi levado por Jesus na cruz do Calvário. Quando a gente libera o outro, a gente sente leveza, porque você está carregando pessoas algemadas. Muitos que dizem, meu pai morreu para mim. É sepulcro ambulante, porque está carregando pessoas mortas dentro do coração. Tempo de liberdade, tempo de leveza, tempo da gente trazer o bom perfume de Cristo e espalhá-lo onde a gente estiver. Tempo de cura para a família. Irmãos,
Nós somos a família de Deus aqui na terra. Por esta causa, dobro os meus joelhos, de quem toma o nome, toda a família nos céus e na terra. Essa é uma causa que a gente tem que dobrar os joelhos. Vamos orar, né? Interceda pela sua família. Pensa o que Deus quer de você nessa manhã. Qual o posicionamento que Ele quer de você nessa manhã? Um reposicionamento. Mulher, lembre, toda rebelião é feitiçaria. Não abra a porta da sua casa para feitiçaria. Tem muita feiticeira gospel por aí. E o Senhor quer que a gente seja mulheres que cumprem o propósito de Deus na nossa vida. Homens, assuma o seu lugar. Assuma, seus filhos esperam por você. Família, nós somos família do Senhor. Vamos orar nesse momento. Pai, como é bom poder te chamar de Pai. E saber que nós temos um Pai que nos ama. Um Pai que provou o seu amor, dando Jesus Cristo na cruz do Calvário, seu único Filho, para morrer por nós. O preço já foi pago, Pai. Oh, Pai, o Senhor conhece cada família que está aqui representada, cada família que veio aqui nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, toma cada família nas Tuas mãos neste momento. Pai, intervém, Senhor, em cada causa, intervém em cada dor. Cura, Senhor, cada família. Oh, Deus, em nome de Jesus, ajuda cada homem a se reposicionar, cada mulher a se reposicionar. Ó Deus, cada filho a honrar os seus pais, para que possam sair de casa abençoados, Pai. Em nome de Jesus, toma, Senhor, cada família nas Tuas mãos. Segura, Pai, para que eles possam usufruir dessa intimidade com o Senhor. Passa o bálsamo nas feridas, Pai, e cura nesta hora e restaura, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém. Não sai ainda não. Amém. Sai ainda não. A gente só quer encerrar, viu, pastor? Me dá só. É só uma música que Celso vai cantar para encerrar. Celso vai cantar uma canção que diz que a gente tem que ficar, segurando no Senhor, esperando a promessa da vinda eterna de Cristo Jesus. Ele vai louvar o Senhor com essa música. Nós vamos louvar junto com Ele. Muitos vão reconhecer essa música aqui. Então, para encerrar, e muito obrigada pela liderança, pastor Domingos, pastora Rosângela, por todo o carinho de vocês. Obrigada, igreja. Deus os abençoe.